Daí que daqui a pouco já aparece. Atualiza. Atualiza lá em cima. Tá no ar aí já? Já. Não tá na tela. Tá aí. A tela inteira. Só tem que tirar o som. Tipo som o quê? Não entra. Não entra. Tentando aqui fazer com que eu compatibilize o telefone celular com o computador, onde eu poderei ler com mais clareza as intervenções do pessoal que está interagindo comigo. A ideia, minha gente, nessa manhã, é conversar com vocês, é ter uma noção clara do que quem acompanha o Face Live, quem acompanha a minha página, habitual ou eventualmente, tem de opinião a respeito do que está acontecendo e interagir, bater um papo. Eu estou com alguma dificuldade aqui na tela do computador. Qual é a dificuldade? É que eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Eu estou com o computador, com a câmera, com o telefone celular, com a câmera traseira, e eu precisava ter uma possibilidade de leitura. Só se eu resolver desistir de utilizar o iMac e começar a trabalhar com a tela do próprio telefone celular. Não teve jeito? O que está vendo aí que não? Tá aí. Mas não está entrando. Seria por falta de sinal? Não. Já tem um monte de comentário ali. Eu não consigo, no sistema que eu estou usando agora, ler os comentários, que era a minha intenção, interagir com vocês. Eu vou experimentar um pouquinho mais, continuar um pouco mais com a tentativa de ligar o telão, e se eu não conseguir, eu inverto o telefone celular e passo a me comunicar diretamente da tela. Vou ter dificuldade de leitura. Consegui com outro telefone aqui. Ué, sumiu tudo de novo. Perfeito, vamos lá. Muda de partido, Requião? Não há por que mudar de partido. A corrupção política atingiu todos os partidos no Brasil. E a base do PMDB é uma base de gente séria. A cúpula, igualmente com a cúpula de todos os outros partidos, se contaminou. Temos poucas pessoas que sobraram desse processo de caixa 2, de financiamento de campanha. Com franqueza, companheiro, nós não temos mais partidos. Nós temos mandaletes de financiadores de campanha fazendo no Congresso Nacional o que querem e seguindo os interesses dos seus financiadores. É uma coisa simplesmente terrível. Conte tudo o que está acontecendo, Rejane Silva. Na verdade, o que eu quero é que vocês me digam o que vocês acham de tudo que está acontecendo. O nosso famoso ministro Gilmar, com 2.100.000 no seu instituto da JBS, o Aécio Neves, paladino da moralidade, afastado do Congresso Nacional, dia 20 e 21, agora votam a sua prisão preventiva. O que é que está acontecendo no Brasil? Eu tenho feito intervenções no Face Live, tenho falado na tribuna. A minha visão
é de que há uma manipulação para destruir a ideia de soberania nacional, de Brasil-nação, e numa nova divisão do trabalho, nos colocar como produtores de matéria-prima, as famosas commodities, minerais e agrícolas no mundo. Um subpaís. É o que eu vejo. E é o que acontece também na Europa, né? Vocês viram agora, na França, o Macron é uma espécie de intendente da ministra Merkel alemã. As propostas dele são mais à direita que a da Marine Le Pen. Talvez ele seja menos xenófobo, mas as propostas estão mais à direita, são terríveis. Mas vamos ver. Edmir Dantas, com o congresso que temos hoje, correu. Bom dia, posições tão claras que o senhor tem sobre os temas tão classe trabalhadores, direitos humanos, agrário, combinam, não mudam. Está muito rápido aqui, vê se pondo o dedo aqui eu seguro. Requião. Adilson, lixo velho, dinossauro inútil, aposenta lixo. Adilson Alves, você não passa de um imbecil, com toda a franqueza. Você é um imbecil, se é esse o seu nome, se você teve coragem de escrever aqui e assinar embaixo. Completamente idiota. Marcelo Foz, fico pensando como esses bandidos estão com tanta sede de acabar com o Brasil. A direitona é esse negócio desse sujeito que me agrediu agora aí. Não tem nada na cabeça. Um cérebro vazio, murcho, oco. Crânio oco, sem cérebro. Gilmar Mendes é um couveiro de toga. Gilmar é uma figura muito estranha nesse país. Mas ele é a síntese dos interesses da direita no Brasil. Não vi por parte do ministro Gilmar uma posição nacionalista. Uma posição que fosse sequer uma em defesa do povo brasileiro, do trabalho. Não vi um leve colorido nacionalista nas posições que toma. É um agente da direitona, não mais e não menos do que isso. Bom dia, fora Temer, Beta Varela, resgatar o trabalhismo. E o Brasil experimentou as vantagens do trabalhismo do Getúlio Vargas, as conquistas sociais. Nós, brasileiros, não vamos aceitar esta regressão ao medievalismo que querem nos impor com a reforma trabalhista, com o fim da aposentadoria, com o fim da soberania nacional. Hoje eu li que os americanos estão fazendo exercícios na Amazônia. Olha, nada contra especialmente os Estados Unidos. É um país que tem lá as suas razões, a sua geopolítica de hegemonia e de defesa, mas por que nós, brasileiros, temos que nos subordinar à aventura norte-americana? A esta guerra que eles travam internamente agora, o Bernie Sanders numa posição mais à esquerda, o Trump, presidente da República, agredido por todos os meios de comunicação. Por que nós vamos nos expor a termos internamente ações terroristas de pessoas que não se conformam com a truculência da política norte-americana? Por que nós vamos entregar o nosso Brasil à influência deles com, por exemplo, a cessão simbólica da base de Alcântara para os norte-americanos? Daqui a pouco eles colocam lá na base de Alcântara em plantão, em stand-by, uma bomba e nós passamos a ser alvo de outras bombas em conflitos com os quais nós não temos nada, mas nada a ver. Porque esta guerra que se trava no mundo hoje nem ideológica é mais. É uma guerra geopolítica. É os Estados Unidos que disputa a hegemonia do mundo em função do crescimento da economia chinesa, da posição do Putin em relação à Europa. E o que nós temos a ver com isso? Por que nós estamos nos engajando nessa guerra geopolítica que pode trazer ainda mais sacrifícios ao nosso povo, à nossa gente? E a supressão do Estado Social. Brasil, Estado dependente, Brasil uma espécie de Porto Rico. Minha gente, não é possível que nós brasileiros nos mantenhamos nessa posição de absurda subserviência. Eu queria conversar com cada um de vocês que se colocam aqui no Face Live, mas acontece que a coisa está indo rapidamente. Estou com 273 pessoas ao vivo e eu não consigo, em função da velocidade, ler com clareza o que vocês colocam. Eu começo a ler e ela sobe e desaparece.
Bom dia, Requião, você representa a esperança do povo brasileiro num futuro melhor. Eu vou tentar aqui com o computador. Ricardo, Requião, Paraná, dívidas, aeroportos privatizados, somos... Não está funcionando. Vamos continuar aqui no telefone. Requião será candidato em 2018. Eu acho importante a gente pensar num projeto de poder nacional, um modelo de sociedade brasileira fraterna, justa, diferente dessa loucura que está acontecendo no mundo, onde explodem bombas, grupos terroristas atacam dia e noite, onde há essa insegurança total. Nós, brasileiros, não precisamos disso. Nós vivemos bem com os nossos vizinhos, nós temos um país hoje tranquilo, solidário, mas que está sendo predado, agredido por uma política que não foi votada, imposta por um governo que sucedeu o governo da Dilma e que se subordina absolutamente a ideias neoliberais, que liquidam com a ideia de nação brasileira e que acabaram com a nossa dignidade. Nós precisamos voltar a ter orgulho de sermos brasileiros. Isso não há um jeito para isso, minha gente. Eleição direta, constituinte e um referendo revogatório sobre todas essas leis infames que a banca nacional e internacional impôs ao governo e o Temer mandou para o Congresso. Vocês sabem que chegou ontem, ou antes de ontem, um projeto de lei que dá ao Banco Central brasileiro poderes para fazer acordo de leniências com bancos que tenham cometido arbitrariedades e crimes econômicos. Ora, minha gente, quem é que manda no Banco Central? O presidente do Banco Central é o Ilan Goldfein, ex-economista-chefe do Banco Itaú. O segundo é do Bradesco. O ministro da Fazenda é o Meirelles, que era presidente da Associação de Bancos Internacionais do Brasil. Então eles querem dar ao Banco Central, que está na mão dos banqueiros, poder para fazer acordos de leniência com bancos que sejam flagrados, por exemplo, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, cometendo crimes. Eles enlouqueceram completamente. O que é que o Temer tem na cabeça ao mandar uma barbaridade dessa para o Congresso Nacional? E tem apoio de parlamentares. Já vi o Ferraço apresentar uma emenda. As multas seriam até 0,5%, mas o Ferraço diz não, pode ser até 2% de determinado faturamento no ano anterior. Minha gente, nós não podemos aceitar isso. Decência, dignidade tem que ser demonstrada pelo Senado Federal. Não há governo, o povo não votou nesse governo, não escolheu ser dependente de outras potências, não escolheu desistir da condição de nacionalidade brasileira, não escolheu desistir da soberania. Nós queremos um país digno, solidário e justo para os nossos filhos, para que os brasileiros vivam a sua aventura de vida. Nós não somos um Porto Rico, nós não somos um país da Ásia, onde se financiou grupos terroristas que agora fogem, de certa forma, do controle dos seus financiadores, levando ao caos, à morte, às imigrações terríveis, quando os países que fomentaram essa confusão toda não aceitam mais os imigrantes. Minha gente, o nosso Brasil tem que ser diferente e nós temos que resistir. E eu aproveito esse espaço para mais uma vez dizer a vocês, nós temos que mostrar que somos brasileiros e que não aceitamos essa corrupção, esse comportamento do executivo, do parlamento, do judiciário, o comportamento parcial do Ministério Público. Como é que ninguém comenta nesse raio de grande imprensa brasileira que o segundo, um dos mais importantes, ou mais importante assessor do Rodrigo Janot, sai da Procuradoria, desiste da sua brilhante, proveitosa e bem remunerada carreira para ser no dia seguinte membro de uma banca de advocacia que administra a delação premiada da JBS do Joesley? Será que não se está percebendo que isto virou uma zona, que é uma indignidade o que está ocorrendo e que essa indignidade toda sacrifica o povo brasileiro, o trabalhador? Eu não diria a vocês, eu fui advogado trabalhista há algum tempo na minha vida, quando saí da faculdade, que nós não precisamos fazer algumas mudanças na legislação trabalhista. Mas não é mudança que eles querem fazer. Eles querem fazer o desmonte, a semi-escravatura do trabalhador.
são rigorosamente canalhas a serviço de interesses que não são os interesses nacionais que estão comandando o Brasil em todas as instituições. Não vou dizer a vocês que não tenha pessoas muito corretas, que nós não tenhamos parlamentares de primeira qualidade, o mesmo, eu diria, sobre os juízes, sobre os promotores, mas eles não estão comandando hegemonicamente o processo, estão calados, quietos, se transformaram em sindicalistas. Na verdade, estão silenciados à procura de melhores salários, de pendurucalhos, de auxílios residências. Olha as folhas que volta e meia publicam, as folhas de pagamento concreta da população brasileira, minha gente. Mas vou tentar ler alguma coisa. Reforma política já. A reforma que nós precisamos, a mais séria, é a reforma econômica. Tirar o país da mão do controle da banca. E a reforma política, sim, acabar, por exemplo, com coligações proporcionais, com esse comércio de horário eleitoral, mas nunca aquela estupidez do voto distrital que despolitiza a política. O que quer dizer política? Política vem de um radical grego, polis, que quer dizer cidade, a qual se acrescenta um sufixo, ico ou ica, que transforma um substantivo em adjetivo. Política quer dizer da cidade, e por extensão, administração da cidade, e por extensão do Estado e da nação. A política é uma forma elevada de caridade, nos diz o Papa Francisco. Não é a canalice dos políticos, dos parlamentares eleitos com o dinheiro de grupos econômicos, sacrificando o povo em benefício próprio, em benefício de lucros de grupos econômicos e de ideologias que não tem nada a ver com amor e com a solidariedade, mas que tem muito a ver com o individualismo, com o egoísmo, com a patifaria de pessoas que são muito mal adaptadas ao convívio da sociedade. Minha gente, reformas na economia, fundamentalmente. Depois, pensamos na política, ou paralelamente pensamos, mas não caio na ilusão de que uma reforma política resolve o problema. Algumas pessoas dizem, não, o parlamentarismo agora é o nosso caminho. Parlamentarismo, minha gente, elegeria quem? Primeiro-ministro? O Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia, elegeria os que elegeram até hoje, o Renan, o Eunício. Será que é isso que o Brasil quer? Exatamente isso? Não, não é. Nós não podemos pensar em parlamentarismo nesse sistema. E os representantes do povo mais pobre, do povo sofrido, tem muito pouco espaço no Congresso Nacional. Como é que a Câmara votou aquele absurdo, aquela verdadeira canalice da reforma trabalhista? Votou como? 200 e poucas pessoas votaram, se não me engano, 218 ou 238. Desses que votaram a favor, 198 eram patrões, pensando que na crise eles não têm nada na cabeça, não entendem nada de economia, não têm leitura, acho que não leram nada na vida além do Pato Donald e de assistíveis por outra, este jornal desinformador da Globo. Eles achavam que na crise a solução é diminuir o salário dos empregados, que eles teriam mais lucro com a diminuição do salário dos empregados. Vocês vejam o tipo de besteira que eles estão imaginando e praticando. Foram 198 patrões que votaram numa eleição que decidiu por 218 ou 230 votos. Não sei exatamente nesse momento qual foi o número. Eles imaginavam o seguinte, não, está muito difícil tudo, mas se eu puder ter empregados com a mesma expertise, com a mesma produtividade e pagar para eles pouco, eu vou ter uma vantagem em relação aos meus concorrentes. Só que eles não perceberam que eles estão baixando o salário de todos os trabalhadores. E com isso, eles não estão arranjando uma vantagem relativa para o seu negócio em cima da escravização, da humilhação dos seus trabalhadores. Eles estão acabando com o mercado de consumo. Porque se não tiver salário, não adianta você montar uma empresa para vender batata frita ou pipoca, porque não vai ter o consumidor. O mundo todo nas crises, e o exemplo maior é do New Deal dos Estados Unidos, o novo pacto feito pelo Roosevelt, começou a mudança diminuindo a carga horária e aumentando o salário para restabelecer o mercado de consumo do país.
Depois disso, com déficit público, déficit sim, grandes obras públicas que mobilizaram a economia, fizeram os empreiteiros trabalharem, aumentaram o número de emprego, porque daí aumenta a arrecadação. Esta estupidez proposta pelo Temer e imbecilmente votada pelo Congresso Nacional de paralisar investimento público por 20 anos só serve para entregar ao Brasil ao capital estrangeiro de outros países, de fundos de pensão. É o fim do projeto nacional e soberano. Me perdoe a acidez da observação, mas é uma canalice absoluta, minha gente. Mas vamos aqui ao nosso texto. Fernando Falcão, você tem cara de lá... Ilza Maciel, Ilza, eu nem levo em consideração a estupidez que você está falando aqui. É como tirar esse grupo do poder. Eu acho que nós temos que parar o Brasil no dia 30, é um bom começo. Mostrar que nós, brasileiros, não aceitamos esse regime que nós estamos vivendo, essa imposição que não tem nada a ver com a dignidade brasileira, com a geração de emprego, com o apoio às nossas empresas. O Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, disse outro dia que não há possibilidade de desenvolvimento num país sem a proteção da empresa nacional e dos trabalhadores do país. Não há outro caminho. Como é que no momento de recessão, de desemprego, nós vamos abrir o Brasil a todas as outras economias e oferecer sem limite a venda de nossas terras para que estrangeiros comprem? Amanhã ou depois nós vamos ter polícias privadas estrangeiras vigiando extensões imensas no solo brasileiro. Estão entregando a base da nacionalidade, que é o solo em que vivemos. Ninguém diz nada. É um silêncio absoluto da imprensa acanalhada, comprada e a serviço desses interesses. Rosana Aranha Evander, você é vermelho? Não, pele vermelha são os índios americanos. Eu sou branco e brasileiro, mas tenho ancestrais negros, índios e europeus. Se era isso que você queria saber, vai aí a informação. Brasileiro da gema, de muitas gerações. Senador Requião, por que você não dá um apoio ao pessoal de anula impeachment? Anular impeachment, eu não estava muito contente com o Joaquim Levy e com a política econômica da presidente Dilma. Eu fiquei contra o impeachment, porque a Dilma assegurou que ela se comprometia em convocar eleições gerais para o Brasil e a estabelecer uma política anticíclica que era completamente oposta à política que dava em deixar o Brasil na mão dos brasileiros, uma posição corajosa. Mas não era isso que queriam. Eles queriam entregar o país para a exploração do capital financeiro internacional nessa visão de globalização, que é o absurdo da escravização que está se tentando fazer com o país. É que é um porquê a justiça prendeu Delcídio. Olha, eu votei a favor da prisão do Delcídio. Não era muito regular do ponto de vista do direito, mas de repente aquelas gravações fizeram levantar um clamor do povo brasileiro que não aceitaria outra medida. Só que se estabeleceu um princípio e de repente o judiciário acha que é um poder absoluto. A partir de um concurso público que faz e o que o transforma em juiz, também não é boa, ou definitivamente não tem nada de positivo essa hegemonia do judiciário e do Ministério Público. Quem tem que decidir o Brasil é o voto do povo, mas com uma abertura total da imprensa e um grande debate nacional. É a visão que eu tenho disso. Mas Dilma não tinha convocado eleições gerais, senador, foi eleita legitimamente pelo povo. Não. A Dilma também foi eleita com um compromisso, e o compromisso dela não era pôr o Joaquim Levy dirigindo a economia brasileira a serviço da banca nacional e internacional. Me perdoa a franqueza. E fui eu, que de certa forma fui um dos que defenderam a campanha contra o impeachment dentro do Senado. Quase ganhamos a parada. Mas eu não vou voltar a defender a política do Joaquim Levy. Me perdoa a franqueza. Os golpistas são alienadores da nossa... Sem dúvida alguma. Não são brasileiros os golpistas. E alguns por ideologia, outros por fisiologia, pagos pelos interesses internacionais, e outros pela sua própria mediocridade, trocando por um favor. Um empreguinho, uma creche, um emprego para um amigo no ministério,
um ministro que é eleito para não fazer, que é colocado, nomeado para não fazer rigorosamente nada. É uma precariedade absoluta do Congresso Nacional em relação à ética e à dignidade. Congresso fisiológico. E alguns iludidos por uma visão neoliberal que já fracassou no mundo. Fracassou na Itália, o país está em crise, o primeiro-ministro fez um plebiscito para entregar o país para a banca, perdeu o plebiscito, teve que renunciar, a Grécia foi destruída, a Espanha há mais de um ano não consegue um governo estável, e aqui esta imbecilidade sistematicamente renovada de acabar com a democracia no Brasil e nos transformar em um país dependente de outros países importantes, com emprego precarizado e com a desmoralização da dignidade de ser brasileiro. É triste, mas é assim. Cremilda, cadê a justiça nesse país? Você é mais que vermelho. Rosana Aranha Evaldir. Se ser brasileiro é ser vermelho, não tenha dúvida que essa é a minha cor. Verde, amarelo e vermelho. Vermelho é a cor do meu sangue. Não tem o sangue azul, não. É o sangue do povo brasileiro. Gosto muito do seu discurso, seu pensamento, mas me perdoe se seu partido não vai te deixar a governar como você. Eu não estou interessado em governar. Eu faço política, não vou dizer para você que abro mão de participar de uma eleição. Mas eu estou interessado em contribuir para que o Brasil volte a ser soberano, que o nosso povo tenha oportunidade de vida, que o trabalhador tenha um salário decente, educação, saúde de qualidade, uma visão soberana do Brasil-nação. Eu já fui governador do meu estado 3 vezes, fui prefeito da capital, fui deputado estadual, senador pela 2ª vez. Eu quero mesmo é que esse país mude sob a perspectiva dos brasileiros. A minha participação como candidato é absolutamente secundária, pelo menos para mim. Trabalhador ganhar tão pouco aí, querem fazer uma reforma de escravos. Esses caras, sem não, Requião bota Michel Temer para fora junto com sua turma. É o Tom Bairro. É isso mesmo. O Michel é um instrumento do capital financeiro. Quem governa o Brasil hoje é o Meirelles e a banca. São os banqueiros que estão governando o país. E agora, que parece que vem uma denúncia do Palocci sobre trambique dos bancos, o Temer manda para o Congresso Nacional uma medida provisória que autoriza o Banco Central, comandado pelos banqueiros, a fazer acordos de leniência. Minha gente, vamos chamar quem? Polícia? Não adianta chamar polícia mais, né? Parece que, ironicamente, o povo tem que chamar o ladrão. Como é que querem que os bancos decidam as leniências sobre os seus crimes com uma instituição comandada por eles mesmos, que é o Banco Central, minha gente? Percebam a gravidade dessa medida provisória e a cara de pau de quem mandou para o Congresso e a adesão absurda de parlamentares que fazem emendinhas ainda, sob o pretexto de que vão melhorar a emenda que coloca a raposa a cuidar do galinheiro. Minha gente, vamos parar esse Brasil dia 30? Vamos mostrar que nós não estamos satisfeitos com isso? Eu sou rigorosamente contra a violência, contra black bloc na rua, contra quebra-quebra, porque isso provoca acidentes, provoca confrontos e provoca morte. E geralmente quem opta pela guerra, essa guerra selvagem, é quem dela não vai participar, mas que atrás do muro escondido imagina que vai comandar e oferir vantagens dessa violência da qual ele não participa e que não o ameaça. Uma paralisação tranquila, forte, mas consciente, ideologicamente consciente, e que se encaminhe para a concretização de um programa de recuperação verdadeira do Brasil. Minha gente, está interessante a nossa conversa. Eu estou aqui com 439 pessoas ao vivo participando. Clara Long, como podemos fazer para recuperar direito do trabalhador? É um referendo revogatório e a substituição desse governo. O povo participando novamente do comando do país. Requião, a nossa capital é Tucana, concordo com greve geral, vamos sim parar o Brasil. É isso aí, é uma manifestação, e tranquila, sem violência. Eu acho que o importante a fazer agora é a paralisação do dia 30. Se a gente não for para a rua, nada vamos ter. Temos que ir para a rua, essa vez e outras vezes se for necessária. Sem violência, mas com firmeza. Greve geral sem tréguas. Silvia Maria Rezende e Loureiro.
Parabéns, senador, o senhor é o único do PMDB que presta. Não, não é assim. Nós temos uma base partidária muito boa e um comprometimento muito grande de parlamentares da cúpula, o que acontece em todos os partidos, sem exceção, desgraçadamente, no Brasil hoje. Parabéns, Requião, senador do povo. Dilma Rocha Olinda, parar o país. Bom seria que o Brasil mudasse mesmo. A Érica Dias. Paulo Rocha, quem governa o Brasil é o PSDB, PMDB. Não, quem governa o Brasil é a banca, minha gente. É a banca. Não é o PSDB, não é o PMDB. O golpe foi dado pela banca que comprou parlamentares no Congresso Nacional. Ou comprou com um engano ideológico, ou comprou com dinheiro mesmo, financiamento de campanha, fazendo com que os parlamentares não tenham nada mais a ver com o que disseram na campanha, com o programa dos seus partidos, mas apenas responsabilidade com quem pagou as suas campanhas eleitorais. É terrível, minha gente, mas é assim. Portanto, vamos parar o Brasil dia 30 e mostrar que nós, brasileiros, estamos indignados e não aceitamos o que está ocorrendo no país. Senador, saia do PMDB para ir para onde? Todos os partidos estão comprometidos. Seria mais ou menos alguém me dizer, saia do Brasil, porque o Brasil está dominado por políticos corruptos. Não saio não, vou ficar dentro brigando pelas posições que eu tenho há muito tempo. E aqui no Paraná o nosso PMDB é diferenciado. Nós temos aqui um partido contra a corrupção, a favor do povo, que fez um governo exemplar. Um governo que tinha uma opção preferencial pelos mais pobres, pelo trabalho, pelos empresários produtivos. Nós não fomos o governo dos banqueiros. Nós não fomos o governo dos exploradores. E quando nós fomos derrotados por uma campanha brutal de desmoralização da mídia, vocês viram no que deu aqui. O governador já tem 3 processos abertos e o Paraná inteiro sabe hoje o que significa essa gente que só pensa no enriquecimento próprio e no dinheiro e na submissão a grandes grupos econômicos. Conta de luz na Lua, conta de água na Lua, Copel sendo vendida, Sanepar sendo vendida, e essa canalha continua mandando. Precisava ter um juiz firme que afastasse, como afastaram o Aécio do Congresso Nacional, e metesse essa gente numa prisão provisória por algum tempo, mas num processo rápido. De repente eu digo isso num momento de exaltamento, mas a prisão provisória não pode servir para obrigar um sujeito a fazer uma denúncia em troca da sua liberdade. A defesa do direito é muito importante. Algumas coisas que nos trazem alegria, quando prende um ladrão, que nós sabemos que é ladrão, sem dar a ele o direito de defesa, acabam contaminando a estrutura jurídica do país inteiro, e isso é muito ruim também para o Brasil. Perdoe a exaltação. Não é prisão provisória, é justiça rápida, com o devido processo legal, direito de defesa e cadeia para esses canalhas. Mas dentro dos limites da lei. Reforma política, corte de privilégios e regalias, a Globo fala todo dia, temos que acabar com eles. Mas privilégio é a banca mandar no Banco Central e poder estabelecer os juros mais altos do planeta. É aí que está o problema básico do país. Vocês já viram que não tem uma nota na imprensa, um jornal nacional, um especial de uma rede qualquer dessa, Record, SBT, falando no roubo dos bancos, que é roubo sim. É um roubo de tamanho que não existe no mundo. São os juros mais altos do planeta. Vocês sabem que um cheque especial devedor hoje paga 580% ao ano? Mais do que isso. No Paraguai, o limite por lei é 20%. Nos Estados Unidos é 2%, 3% ao ano. Não é ao mês. E vocês ficam falando no privilégio do juiz que ganha auxílio residência. Sim, temos que acabar com isso. Eles se transformaram em corporações que não têm mais ligação com a realidade do país. Mas o grande combate é contra a influência absurda do capital no comando da nação. E eles estão utilizando essas pessoas que viabilizaram privilégios corporativos na demolição da soberania brasileira, na construção de uma nação verdadeira. Então, eu acho que temos que combater esses privilégios. Os parlamentares têm muitos. Eu mesmo tenho, eu sou parlamentar. Mas o eixo do processo todo são os juros
da banca que exploram e sugam o nosso país. Alemanha e Estados Unidos já saíram de períodos duros como esse e saíram com déficit público, investimentos públicos pesados para retomar o círculo virtuoso da economia, aumentos de salário e compressão dos juros dos bancos. Foi o que fez a Alemanha na saída. Ela criou uma moeda não moeda, chamada-se MEFO. Ela pegou os juros da rolagem da dívida dela, a taxa interna de retorno, e jogou lá embaixo. Mas daí estabeleceu com algumas empresas alemãs um grande projeto de investimento em infraestruturas, autobans, aquelas estradas de 4 pistas, siderurgias e tal. E o Banco Central, através da MEFO, garantiu uma taxa interna de retorno para quem pusesse o dinheiro no renascimento, na reconstrução da economia. O sucesso foi incrível, mas puseram freio e bridão na banca e nos rentistas. Minha gente, é esse o caminho. Eu não canso de repetir, nos Estados Unidos foi a mesma coisa, grandes investimentos públicos, diminuição da carga horária, aumento do salário para criar demanda. E Obama, na crise de 2008, 2009, fez um déficit nos Estados Unidos de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares durante vários anos até que a economia se levantasse. Mas aqui no país eles dizem o seguinte: o Estado não vai investir mais. Para quê? Para entregar a água, para entregar o petróleo, que é o sangue do desenvolvimento econômico, a energia elétrica, para setores privados. Não pode funcionar assim. Vocês imaginem uma companhia de água subordinada às razões do mercado e do capital. Então o que vai valer é o lucro dos acionistas, não a extensão do serviço de saneamento e de produção de água tratada. Não pode ser assim, minha gente. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir aos rentistas, aos banqueiros, aos grandes capitalistas, que são minoria absoluta no Brasil e no mundo. E ao mesmo tempo dizer que se serve à população, ao trabalhador, a um projeto que organize a felicidade do povo. Vamos parar dia 30? Vamos dizer não? Agora, que modelo nós queremos? Vamos discutir esse modelo com uma abertura absoluta da imprensa, das televisões. Vamos discutir com o povo brasileiro o que nós queremos. Não sou eu que vou dizer para vocês o que eu quero. Tenho passado minha vida estudando economia, estudando história de retomadas, de desenvolvimento de outros países. Mas quem tem que resolver isso é o povo brasileiro, mas não enganado pela Rede Globo. Nós estamos quebrando, a arrecadação está caindo. E esses safados que se somam às centenas e são ditos especialistas na Globo News e todas as outras televisões igualmente, com menos audiência, mas igualmente, nos dizem que está tudo bem, que o Brasil vai retomar o emprego. É um projeto entreguista que não pode ser sustentado. Minha gente, eu acho que hoje nós poderíamos parar por aqui. Jaelson Castro, verdadeira aula sobre o que de fato nos avilta como nação de soberania. Valeu, Jaelson. O telefone toca de vez em quando, eu não sei como parar o telefone. Eu interrompo o telefone no celular e daí interrompe a gravação que eu estou fazendo. Eu acho que até nesse caso que eu falo para fora, eu podia ter interrompido o telefone. Mas quando entra num outro sistema como aquele do Google, a interrupção não deixa que se comuniquem comigo. Fale da crise do Senado, quando a Aécio sai de fato. A Aécio já foi afastado, né? Parece que agora foi. Mas, minha gente, nós temos que dar um freio de arrumação nesse país. Eleição direta, referendo revogatório de todas essas leis entreguistas, uma grande discussão política e uma Assembleia Constituinte na sequência. Não uma Assembleia Constituinte com o domínio absoluto da mídia na mão de 4 ou 5 famílias submetidas aos interesses do dinheiro, do capital e da exploração. A Eletropaulo em São Paulo é um horror. Olha, eu fui governador e o período que eu fui governador nós tivemos grandes investimentos em saneamento básico, em produção de água e energia elétrica. E eu mantive por 7 anos, foram 2 governos, por 7 anos, a tarifa congelada, e as tarifas de água e energia elétrica do Paraná foram as mais baratas do Brasil.
sobrou dinheiro para investimento. Eu saí do governo, os que me sucederam e foram levados ao poder pela Globo, por essa gente, por uma conversa que o Requião era vermelho, essa canalice toda que vocês estão acostumados a ver, dobraram a participação dos lucros dos sócios privados e terceirizaram tudo, subiram brutalmente o custo e transferiram a lucratividade das nossas empresas para sócios privados. Eu cumpri a lei. 25% manda a lei distribuir dos lucros para os sócios privados, ou para os sócios, inclusive o Estado é sócio também. A parte do sócio eu nunca retirei, eu mandava reinvestir na melhoria do sistema, novas usinas. Mas a canalice se concretizou e, de certa forma, foi a canalice do Brasil com a privatização. Mais um erro do governo do PT. Essa privatização aloucada do sistema de energia elétrica. Isso já tinha fracassado nos Estados Unidos, na Califórnia, vocês lembram? Privatizaram tudo, o que aconteceu? Eles aumentavam a tarifa para ganhar mais e os acionistas queriam o retorno era o lucro, não havia investimento e de repente a Califórnia pagou. Isso é ruim nos Estados Unidos, é ruim no Brasil, é ruim em qualquer lugar do mundo. Minha gente, encerro por aqui e nós vamos continuar batendo esse papo, porque afinal eu não tenho Globo, não tenho Rede Globo, não apareço nas televisões e quando apareço é só para me insultarem, me desqualificarem, mas tenho esta maravilha que é a internet. Ontem à noite, antes de ontem à noite, aliás, eu dei uma entrevista para o Cafezinho, num sistema do Google que se chama Hangout. Eu fui entrevistado por um cidadão que estava na Alemanha, simultaneamente com outro que estava na França, outro na Inglaterra, e o Wellington Delazen na Suécia, em Estocolmo, e outros no Brasil. É um sistema absolutamente incrível. E eles me disseram que, como vários blogs, como o 247 do Atushi, retransmitiram simultaneamente, que nós conversamos com mais de 1 milhão de pessoas. Não foi o que aconteceu agora, nessa sexta-feira meio santa, né? Porque teve a quinta-feira e sábado o Brasil tem meio expediente só. Mas eu acredito que essa nossa conversa vai ser compartilhada, pelo menos em parte, com algumas centenas de milhares de pessoas. Foi aberta, não foi programada, foi espontânea. A minha indignação aflora muitas vezes. Eu não tenho sangue de barata. Como disseram aí, o Requião é vermelho. Vermelho é meu sangue, não é azul. É vermelho como o sangue de todos os brasileiros. Um abraço, minha gente.